Bom dia, turminha do terceiro ano. A gente está entrando aí na nossa sétima semaninha aí. A gente está dando início aí ao nosso capítulo 29 aí, que é o penúltimo capítulo. Ele é um tanto comprido, mas eu tentei resumir ele aí ao máximo aí, porque ele trata de blocos econômicos, ok? E o primeiro bloco que a gente vai falar é sobre a União Europeia. Desde a sua formação, a alguns fatores aí no decorrer da sua história, ok? Turminha, antes sempre tem aquele lembrete de evitarem sair, mas se forem sair, usem a máscara e higienizem as mãos com álcool em gel, sempre ao sair, ao voltar, ao tocar em qualquer superfície. Enfim, tome os devidos cuidados, ok? Vamos continuar, vamos agora dar continuidade, porque o tema é um pouquinho comprido, mas eu tentei resumir, então eu vou tentar deixar, de certa forma, um pouco leve aí para vocês, ok? Vamos lá, turminha. A União Europeia, ela é um bloco econômico aí, e assim como todo bloco econômico, assim como todo bloco econômico, ele busca o equilíbrio econômico ali entre os países membros ali. Para o quê? Com que finalidade? A simples finalidade dos países poderem ter o apoio um do outro ali para se manterem fortes em caso de crises, em caso de, como se diz, problemas e tal. Um país sempre está ajudando o outro ali. Turminha, isso é bom, é ótimo, mas isso também gera, como se diz, mostra uma certa fragilidade, porque às vezes se um país entrar em crise ali, essa crise acaba abalando todos os outros ali. Só para vocês terem uma ideia de como funciona isso, vocês vão ver devido à crise americana que acabou afetando a União Europeia ali, principalmente do lado ali de alguns países que eram considerados umas economias não tão fortes assim dentro do bloco, ok? Turminha, a formação e composição do bloco europeu. Galera, a União Europeia, basicamente, ela se formou ali depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, faz tanto tempo assim? Faz bastante tempo que ela se formou. Mas a União Europeia, ela tem, digamos assim, seu embrião em alguns acordos ali na união de alguns países, como, por exemplo, no Tratado de Benelux. Aí vocês falam assim, professor, o que é esse Tratado de Benelux? Gente, Tratado de Benelux, na verdade, é quando os países formados por, escrevi até o nome deles aqui, Bélgica, acho que Bélgica, os Países Baixos ali. Os Países Baixos, eles acabaram se unindo ali porque logo após a Segunda Guerra, muitos países ficaram bastante devastados, tanto as zonas industriais quanto as zonas agrícolas. Então, alguns países se uniram ali para ter uma certa força economicamente. E esses países eram chamados de Benelux, porque era a inicial do nome deles em inglês, que no caso era Belgium, Newfoundland e Luxemburgo, ou Luxemburgo, enfim. Turminha, em 1951, outros países aí se juntaram a esse bloco aí, que no caso foi a Alemanha, a França e a Itália. E eles acabaram formando outra associação, que era chamada de SECA. Turminha, essa associação chamada de SECA, ela significa o quê? É a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço. Turminha, mas aí em 1957, esses países eles acabaram vendo aí que isso em 1951 foi criado o SECA, com a junção desses outros países ao Benelux. Em 1957 foi criada a Comunidade Econômica Europeia, ou seja, eles começaram a engatinhar ali como bloco econômico. Por quê? Porque eles começaram a entrar num acordo ali de livre circulação de pessoas, capital e mercadorias, que é basicamente o conceito de um bloco econômico, ok? Basicamente as características principais de um bloco econômico. Turminha,
E isso foi, como se diz, com o passar do tempo, foi juntando-se outros países. Por exemplo, o Reino Unido ingressou em 1973 nesse bloco, no bloco europeu. Vocês vão ver que o Reino Unido depois que saiu. Pois é, ele quis sair. É tipo aquele menino quando ele faz tudo para jogar bola, fica enchendo o saco ali na beira do campo. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Aí beleza, quando você deixa o menino jogar, não demora muito, o menino chuta a bola e joga a bola para fora, pega a bola e sai correndo quando sai. É tipo isso que o Reino Unido fez, só correndo com a bola. Vocês vão entender o porquê desse saiu correndo com a bola. Vocês vão ver que de certa forma a saída do Reino Unido da União Europeia acabou gerando um peso ali para os países membros e até para o próprio Reino Unido. Vocês não vão entender o porquê. Turminha, mas em 1990, antes a Grécia, Portugal e Espanha se juntaram a esse bloco aí, o Bloco Econômico Europeu, que é o CEE, em 1980, na década de 1980 eles se juntaram ao bloco. E em 1993 eles assinaram o Tratado de Maastricht, acho que é esse nome, Maastricht, é um nome complicado em inglês, enfim, eu não sou, você sabe que eu não sou perito em inglês, mas tem um nomezinho aí, vocês leem aí. Quem conseguir ler, me manda um áudio aí dizendo como é que se diz esse nome aí. Enfim, enfim, a CE, ou Comunidade Econômica Europeia, foi transformada em União Europeia. Turminha, já que a União foi criada, a União Europeia, esse tratado aí acabou, como diz, oficializando a criação da União Europeia, eles basicamente continuaram com aqueles mesmos padrões aí da livre circulação de pessoas, capital e mercadoria, como todo bloco econômico, e eles focaram em algo chamado as 4 liberdades, ok? E essas 4 liberdades, elas são basicamente isso, que é a circulação de mercadoria, serviços, pessoas e capitais. Sem falar que a União Europeia ela acabou se distribuindo aí em instituições, ou seja, tinha instituições aí que regulamentavam o funcionamento da União Europeia, que no caso é o Parlamento Europeu, que os membros são eleitos diretamente pela população, tinha a Comissão Europeia, órgão executivo máximo da União Europeia, o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu, ou seja, tem essas instituições dentro da União Europeia aí que ajudam a regulamentar como se diz, a interação e a relação entre os países ali da União Europeia e da União Europeia com outros blocos econômicos, ok? Vocês com certeza já viram isso nesses últimos dias, assistindo aí ao jornal, quando se trata do Covid-19, aí, que juntar os países aí da União Europeia e acabaram fazendo acordos aí para que essa questão aí fosse, tipo, investimento em pesquisas e assim por diante, ok? Turminha, voltando, tem alguns pontos que a gente precisa tratar, que é, por exemplo, esse aqui, que na verdade é uma pergunta. A União Europeia, o bloco mais integrado, ou seja, a União Europeia, a gente conhece a União Europeia como sendo um dos blocos econômicos mais fortes e integrados do mundo. Tanto que vocês quase não vão falar de NAFTA, Mercosul, acho que mesmo vocês morando no país que pertence ao Mercosul, vocês conhecem mais da União Europeia do que do próprio Mercosul. Por quê? Porque a União Europeia é um dos blocos mais integrados aí e mais fortes. Mas a União Europeia não é lá essas coisinhas não. Justamente porque alguns pontos, como por exemplo, a livre circulação de pessoas não é aceita por todos os países que pertencem no caso, ao bloco econômico. Um exemplo, na crise dos refugiados, porque cada país ele tem a autonomia de dizer se ele vai aceitar ou não, ok? Na época da crise dos refugiados, tinha muitos países que não aceitavam refugiados, mesmo
sendo países que pertenciam ao acordo de Schengen. Esses europeus têm um nome difícil, né, para colocar nas coisas, mas enfim, e que foi assinado em 1985, que basicamente ele regulamentava as portas abertas aí das fronteiras da livre circulação de pessoas, tanto imigrantes quanto refugiados, enfim. Mas alguns países não quiseram assinar esse acordo. E foi criado em 1997 o espaço de Schengen, que tem o mesmo nome lá, esse nome que eu não consigo ler. Enfim. Mas, novamente, teve esse problema, porque alguns países que tinham assinado esse acordo não eram do bloco econômico europeu. Então, eles tinham livre acesso aos países. E tinha alguns países do bloco europeu que não tinham assinado isso. Ou seja, ficava aquela questão, como se diz assim, meio controvérsia ali dentro do bloco econômico, porque você podia viajar a Europa toda, mas em alguns países você não conseguia entrar tão facilmente. Tá certo que você pode viajar a Europa quase toda de trem, mas em alguns países você teve uma dificuldade maior para entrar, devido a esse acordo não assinado aí. E a gente viu um reflexo disso na crise dos imigrantes, quando teve aqueles refugiados sírios e de outros países que fugiam para a União Europeia, e tinha toda aquela questão de onde iriam acomodar eles, como iriam acomodar, enfim, tinha toda essa questão aí estrutural, ok? Turminha, quando a gente trata do euro, a gente fica pensando assim, o euro ele foi uma moeda aí que foi fácil a aceitação, galera, não foi. Embora hoje seja a segunda moeda mais importante do mundo, a primeira ainda é o dólar, a segunda é o euro, tem muitos países aí que não adotaram o euro. Principalmente o Reino Unido ainda usa as libras esterlinas, que era a moeda mais cara do mundo aí. Não era a principal moeda, mas era uma das moedas mais caras do mundo ali, que era comercializada ali, circulava no Reino Unido ali. O Reino Unido não tinha adotado o euro. Mas o euro, ele foi criado aí lá por volta de 1999. Vários países adotaram o euro, mas só começou a circular veemente 3 anos depois. Lá em 2002 foi que a moeda começou a circular de forma grandiosa, majoritariamente. Só que, tipo assim, o euro, ele é uma moeda que, de certa forma, é forte, é uma moeda muito cara, ela é mais cara que o dólar, mas não mais importante que o dólar, porque o dólar ainda é o que está mandando na economia mundial. Aí, turminha, teve outro problema, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, do bloco econômico, que ficou conhecido o processo de Brexit. Aí lá na página 10 e 11 tem mais ou menos aí o significado de Brexit, que é a união aí das palavras inglesas de Bretanha e saída, ok? E aí que é Britain, exit, e aí Brexit, que é a saída no caso da Bretanha e do Reino Unido, do bloco econômico europeu. Só que isso gerou alguns problemas, como por exemplo, a libra esterlina, que era a moeda do Reino Unido, decaiu bastante quando ele saiu. E alguns países, vocês podem ver que boa parte dos países foram a favor de sair, mas 2 países em especial, que foi a Irlanda do Norte e a Escócia, eles foi majoritariamente contra a saída no caso do Reino Unido, do bloco econômico europeu. E, logicamente, isso gerou problemas aí, ao qual a crise de 2008 acabou afetando, basicamente, aí na verdade, antes, né? Acabou afetando aí a União Europeia. Mas, desde então, o Reino Unido já queria sair daí justamente por identificar fragilidades no sistema, enfim, ok? Turminha, a União Europeia, indicadores socioeconômicos.
Galera, a União Europeia, a gente sabe que a União Europeia tem um dos maiores indicadores socioeconômicos. Os países de lá têm um dos maiores PIBs, tem um dos maiores PIBs aí do mundo. Principalmente países como a Alemanha, aí, que é característica aí pelo seu processo automobilístico, aí, pela sua indústria automobilística, como a França também. São dois países aí que têm um dos maiores PIBs aí no caso do Bloco Econômico Europeu, da União Europeia. Turminha, e tudo isso acaba levando ao quê? Acaba levando ao aumento da qualidade de vida. Vocês podem observar que o IDH ele é medido de 0 até 1. E vocês podem observar que todos os países estão acima aí de 0,8. No Brasil, a gente tem uma cidade que tem 0,823. Ele não está por aqui, é Curitiba. O IDH de lá é bem alto, maior do que de muitos países aí. Só que o IDH do Brasil está lá em torno de 0,600, 0,700, está nessa faixa aí, ok? Mas vocês têm uma noção aí do tamanho do IDH europeu. Praticamente todos os países da Europa, eles têm um IDH muito grande, ou seja, o índice de desenvolvimento humano lá, ele é grande. Devido a quê? Devido a políticas sociais. Essas políticas sociais, elas aumentam o poder de compra da população europeia. Então, eles têm a escola de qualidade, eles têm hospitais de qualidade, eles têm transporte de qualidade. Basicamente tudo, embora eles paguem muitos impostos, mas eles têm um retorno de qualidade. Diferente aqui no Brasil, a gente paga muito imposto e não tem quase nada de retorno de qualidade. Pois é, lá eles têm esse retorno de qualidade. Turminha, a crise econômica na União Europeia. Devido a... Lembra lá que eu falei das aulas passadas, que a gente falou da crise de 2008 nos Estados Unidos, da crise imobiliária? Pois é, afetou também a União Europeia, principalmente a Grécia. A Grécia foi o país assim que mais sofreu com essa crise econômica e mostrou a fragilidade do sistema econômico europeu, que embora forte, ele estava dependente um do outro. Então aquelas economias que eram consideradas mais fracas tiveram um choque maior. E até aquelas economias consideradas mais fortes, com PIB grande, DH mais alto, eles sofreram o reflexo dessa crise. A crise foi tão forte que acabou afetando esses países também. E esses países que foram afetados, principalmente aquele que tinha economia um pouquinho mais fraca, eles acabaram quase falindo, como foi o caso da Grécia, que ele precisou fazer empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, que no fim a dívida acabou se tornando bem maior do que o seu PIB, ou seja, eles tinham um PIB pequeno e uma dívida muito grande. É como se você ganhasse por mês R$300 e você estivesse devendo 600. O que você ia fazer? Ou seja, acabou aumentando o desemprego, enfim, teve uma série de protestos, tem uma série de razões lá, ok? Turminha, a gente tem aí no caso, um longo caminho para a recuperação. Esse longo caminho para a recuperação quer dizer o quê? Quer dizer que a crise ela teve reflexos tão pesados aí que agora que a economia europeia, embora ela ainda esteja forte, ela começa a se levantar aí novamente. Vocês podem observar lá na página 19, no tópico lá da desigualdade e exclusão, que o índice de desemprego em alguns países, principalmente os que a economia era considerada mais fraca, cresceram bastante, principalmente aí na população de 20 a 64 anos, ou seja, a população economicamente ativa. Lembrando que muitos países da Europa, eles têm uma população economicamente ativa pequena, devido à qualidade de vida ser muito grande, então a população idosa aumenta bastante, eles têm poucos filhos. Mas observem aí nos gráficos que o nível de desemprego ele cresceu bastante. Lógico, alguns países que tinham economia forte, como por exemplo a Alemanha e Portugal, França, eles continuaram ali, o desemprego cresceu, mas não foi tão gritante assim. Turminha, o último ponto aí que a gente vai tratar é no caso
a crise econômica e a ascensão do extremismo. Devido a essas crises econômicas aí na União Europeia, o que acabou gerando dentro do bloco econômico? Aquele sentimento nacionalista que é característico da direita, da extrema direita. Então, eles ficavam assim: nosso país está em crise, não podemos aceitar imigrantes e nem refugiados, porque vai tirar nossos empregos. Tanto que tem até um episódio de South Park que o cara falou: roubar nossos empregos. É basicamente isso. Isso acabou gerando um sentimento nacionalista de extrema direita, ao qual eles tiveram uma aversão ao estrangeiro. Então, pensamentos xenofóbicos e de aversão a outros países, a outros imigrantes, começou a crescer. E por isso que fala que foi a ascensão aí, ou a expansão da extrema direita, porque eles começaram a fazer políticas basicamente xenofóbicas, sem aceitar o estrangeiro. E aí acabou gerando aquela crise dos refugiados, que lembram que muitos refugiados fugiam da Síria, que estava em guerra ali, guerra civil e tudo mais, e não conseguiam entrar em países. Foi basicamente devido a esse pensamento de extrema direita e que acabou se popularizando aí entre muitos dos países que tiveram uma certa crise. Entendem? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo a atividade aí da página 21 e 22 para vocês. Fiquem bem e não se esqueçam, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo próprio link do vídeo, ok? Então fiquem bem e até a próxima. E não esqueçam, em caso de evitem sair, mas se forem sair, usem máscara e higienizem as mãos, ok? Até mais!